Olá, vamos bater um papo? A gente se encontra às vezes à tarde, não é? Para bater um papo gostoso, para tirar algumas dúvidas, às vezes para fazer abertura de caixa, às vezes para falar de produto. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem diferente, não é? Eu não marquei, não agendei e gosto assim, é entrar e falar com você sobre coisas que a gente está vivenciando ali no dia a dia, sobre as nossas rotinas, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E aí o bate-papo hoje é meio livre. E eu vou te chamar para uma conversa que é um resumo um pouco do dia e um resumo da semana, do mês e do ano. Juntos, a gente começou um ano normal. Todo mundo vivendo a sua rotina, saindo das suas casas para fazer sua aula de natação, para fazer suas entregas de produtos, para ir na feira, para levar o filho na escola, para fazer muita coisa bacana. Mas a gente foi seguindo a nossa rotina e fazendo sempre as mesmas coisas. De repente, a gente se deu conta que em um determinado momento a gente tinha adiado algumas coisas para fazer depois. Isso é normal. Todos nós temos sempre aquela mania de deixar alguma coisa para depois. Dizem que brasileiro tem isso incorporado na cultura dele, mas eu acho que a gente, que é mulher, vivencia tanta coisa que muda o processo da nossa rotina, do nosso dia a dia, que isso já devia ser uma lição que a gente já devia ter aprendido, não é? Mas olha só, quem disse pra você e quem disse pra mim que a gente não pode mudar? Quem disse que só porque chegou no final do ano, ou quem disse que só porque a gente fazia as coisas de um determinado jeito, a gente não pode mudar? Pois é, chegou a hora de você abrir o olho, enxergar as coisas diferentes. Lá em março desse ano, a pandemia chegou de uma vez. E ela chegou determinando e pré-determinando que você, ou que as pessoas da sua família, não estariam mais dentro da rotina normal. Não foi isso? Não estariam mais seguindo o caminho delas como vocês sempre planejaram, como vocês sempre seguiram. E aí? O ir na feira, o ir na escola do filho, o ir na padaria, o levar um produto, o buscar a sacola na portaria, o encontrar um amigo, tomar um café com esse amigo. A partir daquele momento, as coisas estavam mudando. Eu sempre gostei muito do digital. O digital, para mim, ele sempre foi uma ferramenta como se ele fosse, sabe, janelas. O digital fosse janelas que se abrem e que são cheias de possibilidades. Eu gosto muito disso. Quando você tem algumas coisas para aprender a executar, você às vezes não, normalmente a gente não sabe tudo, não é isso? E o digital tá ali. Na internet hoje a gente encontra todas as respostas de como fazer tal coisa. Não precisa mais nem ler manual. Agora você dá um Google e procura. Agora você vai no YouTube e vê como alguém faz. Agora você vem aqui no Instagram e assiste uma live de como fazer. E eu acho isso incrível. Antigamente a gente não tinha essa ferramenta. E se a gente não tinha essa ferramenta, a gente não tinha janelas. A gente tinha portas fechadas e não tinha janelas. A minha mãe sempre me ensinou que quando as portas se fecham, muitas janelas se abrem. Às vezes a gente não enxerga a luz do sol e às vezes a gente não quer enxergar também. Tem esse momento, né? Dizem que cada um tem o seu momento. Mas se esse momento existe, eu tô aqui hoje para falar para você que esse momento aconteceu comigo.
E esse momento pode acontecer com você também em N situações diferentes da sua vida, em N coisas diferentes da sua rotina e N coisas diferentes do seu processo de trabalho. Esse ano a gente vivenciou que muitas pessoas tinham um jeito de trabalhar presencial, que iam no escritório, faziam a sua rotina de trabalho lá no escritório, batiam o famoso ponto, estavam ali de corpo presente, mas elas não estavam conseguindo agilizar outras coisas. Perdiam tempo no trânsito, perdiam tempo no deslocamento de um lugar para outro. Tinham que, eu, por exemplo, eu vivi algumas situações assim, fazer reuniões muito longe do meu local de trabalho, ou muito longe do meu local da minha casa, e levar muito tempo ali no trânsito, me deslocando até chegar lá. Hoje, a gente entra numa ferramenta, Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams, abre e faz a reunião, Skype mesmo, né, que antigamente usava muito Skype, não está usando muito agora. Mas a gente abre uma ferramenta dessa e faz a reunião. Você só precisa ter o seu roteiro do que você precisava falar e seguir o seu processo normal. Isso fez a gente ganhar tempo. Então o digital veio também para trazer agilidade no seu processo de dia a dia. Agilidade no seu processo de, às vezes, fazer as coisas de um jeito que você só enxergava um jeito só. Você só via uma forma só de fazer. Quando chegou março, que você ia todo dia para aquela empresa trabalhar, você, às vezes, se deparou com duas situações. Ou a situação de que tudo mudou, na verdade. A situação de que agora não tinha que ir mais lá, de que tinha que fazer tudo pelo computador, de que tinha que usar outras planilhas, outras ferramentas, outras formas de trabalhar. E também se deparou com as suas dificuldades. De não saber onde apertar o botão, de ter que compartilhar uma tela e não saber onde era, e ainda tinha um filho em casa para você ajudar na lição de casa, e ele também tinha que estar assistindo aula online ali, você às vezes não sabia onde colocava o mudo. E por isso, eu falo que a gente vivenciou uma coisa tão nova esse ano, não é? Uma coisa chamada mudança. E a mudança, ela dói, ela é difícil, ela é inovadora. Você não sabe muitas vezes como que essa mudança vai atingir tua vida, tua família, tua rotina, tuas coisas. Como que você vai se adaptar a essa mudança? Mas eu te digo que o bacana de tudo isso é experimentar. Vale a pena experimentar para você se dar uma possibilidade. Eu estava me referindo muito ao começo do ano, porque em março a gente vivenciou uma situação nova e não foi só para mim. E não foi só para você que está entrando aqui agora. Foi também para todo mundo. Foi uma situação nova para quem está do outro lado do país, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos maridos, né? E tudo num jeito muito abrupto. Uma coisa que aconteceu eu sempre trabalhei muito com digital. Eu venho lá do passado, eu costumo dizer que faz lá de um passado muito remoto, que tem gente que não sabe nem do que eu vou falar aqui agora. Eu avisava meus clientes de promoções, de oportunidades, de coisas que eu tinha no estoque pelo SMS. Você já recebeu um SMS? Então, sabe o que eu fazia? Eu comprava pacote de SMS e disparava para todo mundo, falando: olha, eu tenho tal novidade, olha, eu vou fazer tal ação, olha, eu tenho tal preço bacana, olha, aquele produto que você gosta, tem uma promoção casadinha, onde você compra uma coisa, ganha outra. Então, com o pacote de SMS, eu chegava com a minha informação curtinha e em formato texto nas pessoas.
esse mundo foi evoluindo. Foi vindo Facebook, foi vindo Instagram, foi vindo YouTube, foi vindo outras ferramentas, não foi? E a gente foi vagarosamente se adaptando. Tinha pessoas, e tem ainda, pessoas que falam assim, eu só vou usar se for confortável para mim. Eu só vou usar se eu souber apertar todos os botões. Eu só vou usar se aquilo para mim for legal. Se não for legal, eu não vou usar. E eu olhava essa resistência, né? Essa barreira já pré-criada. Pensava comigo, nossa, mas nem experimentou. Nem sabe se tem um jeito novo de fazer a divulgação do seu produto ou a divulgação do seu serviço. Ou um jeito novo de estudar. Junto com meu filho fazendo aula online, a gente teve várias aulas, porque a gente no final do ano gostou e fez bastante visitas a vários museus. E eu até comentei com ele, eu falei assim, filho, olha só, agora como é que a gente vai visitar um museu, né? Como é que a gente vai fazer um passeio? Como que será que vai ser? Mas vamos ver, vamos esperar. E a professora deu uma atividade e tinha um link para ir num passeio no Museu do Louvre. Legal, a gente vai passear, a gente vai ver, lógico que é de uma forma diferente, mas a gente vai ver obras desse museu sem estar lá. A gente está aqui e vai conseguir ver o que está lá. E aí, o que aconteceu? A gente fez essa atividade juntos, de visitar esse museu e ver como que ia ser essa dinâmica. E em seguida, ele já virou para mim e falou assim, mãe, vamos procurar se tem outros lugares, outros museus, bibliotecas, algumas outras coisas que tenha essa história de entrar pelo link. E aí a gente vai lá e lê um livro e vê uma estátua e vê um quadro pela internet. Falei, olha que legal, vamos sim. A gente foi, começou a procurar e fez algumas visitas. E o que eu tô querendo dizer com isso? É uma nova forma de visitar um lugar. É uma nova forma de estudar com ele. É uma nova forma de ver aquilo que nesse presente momento eu não poderia ver porque eu não estou viajando para aquele determinado local. Então não se feche, não feche as suas janelas para lugares onde o sol pode entrar. Aproveite que o ano está finalizando e que lá atrás você foi levado a ir para o universo digital, para o mundo digital de uma forma abrupta e tente achar pelas frestas desse sol que está entrando as melhores coisas para você visualizar, a melhor forma de você enxergar o mundo lá fora. Talvez muitas pessoas nunca tenham feito uma compra pelo digital, nunca tenham pedido uma comida pelo iFood. Não precisa ser iFood, tá? Pode ser por qualquer outro tipo de aplicativo, tá? Se você já fez pedido de alguma coisa pela internet, põe eu aqui, pra gente saber. Se você não fez, tem que fazer. Aproveita, faz um pedido. Hoje você pode comprar presentes, você pode comprar comida, você pode comprar livro, você pode comprar serviço. Você pode comprar até produtos de bricolagem para construir aquela prateleira na sala da sua casa. Pode comprar planta pela internet, pode comprar tudo. Ou seja, em dezembro, a gente estava com a nossa rotina normal. Em janeiro, a gente vivenciou as festas de fim de ano e começou a nossa rotina do ano de 2020. Continuou isso em fevereiro, só que quando chegou março, a gente se viu com uma forma nova. Com uma situação nova. Com um vírus aí fora. Com algo que a gente não tinha ideia de como seria e do que seria. E pior, a gente estava de frente a uma situação que a gente não sabia o quanto ia afetar as nossas vidas. E a minha pauta aqui é para falar
exatamente daquelas coisas que a gente deixa para depois. Então, no começo do ano, você pensou e falou, olha, eu vou fazer minha dieta depois, eu vou... Não sei se deu uma pausazinha, mas a gente já voltou, eu acho. Então, assim, a gente estava naquele processo daquela rotina de eu vou fazer depois, eu vou ter tempo depois, eu vou viajar depois, eu vou para uma aula depois, eu vou estudar depois, tudo depois. Quando você é mãe e tem um filho, o filho te ensina uma coisa muito importante, muito legal, que é: faça hoje o que você pretendia fazer amanhã. Porque amanhã você não sabe o que pode acontecer. Eu até brinco, eu falo assim pra todo mundo, eu falo, a nossa balada mãe, nossa música, né, tema devia ser: e no balanço das horas tudo pode mudar. Não é verdade? No balanço das horas da vida de mãe, de rotina de mulher mãe, tudo pode mudar. Isso não vale só pra mim não, tá? Isso vale pra aqueles. Tudo pode vir a mudar. Então, se tudo pode vir a mudar, por que não o digital também? Por que não você apertar o botão daquele aplicativo que você queria conhecer e não conheceu antes? Que tal você descobrir uma forma nova hoje de estudar? Sabe o que eu faço? Às vezes eu vou lavar os pratos, que é uma rotina normal de casa. E aí, enquanto eu tô lá lavando o prato, eu fico pensando, nossa, que perca de tempo, né? Eu tô arrumando a casa, tô lavando os pratos, mas o que eu tô aprendendo a mais com esse momento que eu tô aqui? E aí, sabe o que eu faço? Eu ponho um fone de ouvido e começo a ouvir um audiobook. Começo a ouvir um vídeo. Às vezes eu não tô olhando, não tô assistindo, mas eu estou ouvindo. Também é uma forma de estudar, uma forma de adquirir conhecimento e de não desperdiçar seu tempo. E não deixar para depois aquilo que você falou assim: ah, deixa esse livro, depois eu escuto. Deixa esse livro, depois eu leio. Deixa esse vídeo, depois eu assisto. Deixa isso aqui, depois eu estudo. Não, aproveita, faz isso agora. Incorpora rotinas no teu dia a dia, onde o digital, onde as coisas digitais, os processos digitais, eles venham a agregar, eles venham a ser ferramentas para otimizar seu tempo, para otimizar seu dia, para fazer você render mais ainda. Talvez a gente tenha tomado, eu acho que a minha mãe falava que tudo que é ruim traz algo bom. Acho que a pandemia trouxe isso que eu vou citar agora de bom. Talvez algo que mais foi significativo para nós foi o valor do afeto, o valor da proximidade e o valor que tem as relações. E a ferramenta que melhor nos trabalhou para isso, que mais nos ajudou nesse momento, foi o digital. Então, o digital veio com aquela proposta escondida, mas bem na tua cara, dizendo: olha, sabe aquilo que você não aprendeu, que você não fez, que você não apertou, que você, aquele aplicativo que você não baixou, sabe aquilo que você não estava disposto a fazer em relação à parte digital da sua vida? Vai ter que ser agora. Eu tive vários amigos que são pessoas de idade e que essas pessoas estavam no grupo de risco e tinham aquelas limitações. Não poder descer aqui no condomínio onde a gente morava, não poder ficar saindo na rua para fazer suas compras. Alguns eu me ofereci para ajudar, mas principalmente eu me ofereci para ensinar eles a usarem algum aplicativo, a comprarem comida pelo aplicativo, a pagarem suas contas por algum aplicativo, a receberem compras pelo aplicativo e a
também descobri que esse é o processo, que é o que vai acontecer, que é o que está acontecendo e é o que a gente não vai mudar mais. A gente está de frente com novas mudanças. Essas mudanças, elas estavam projetadas por várias pesquisas, né, mostraram que esse processo digital da gente usar muito para fazer compras, ele ia ser incorporado só daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos a gente ia baixar aplicativos e usar mais e fazer nossas compras. E de repente não. De repente a gente se viu com o mundo digital aí, batendo na sua porta, pedindo por mudança. Eu tive vários amigos que perderam seus empregos, mas que encontraram no digital outras formas de fazer outras coisas. Então era preciso a gente abrir esses olhos, enxergar possibilidades. Sempre há possibilidades. As possibilidades, elas estão lá. Elas são como raios, feixes de luz, que eu falei que entram pela janela que você deixou aberta ou que você não estava enxergando. Mas eles entram, eles vêm e eles estão ricos de luz. Ricos para te mostrar saídas que você pode usar na sua vida, usar para atingir outros objetivos. Por que eu tô falando muito sobre isso, sobre o digital, sobre o que aconteceu e a gente tá sabendo o que aconteceu no começo do ano? Porque durante o período do ano e durante esse período que foi de março para cá, eu me vi muito analisando algumas coisas. Dentre algumas delas, foi o meu jeito de trabalhar, procurar formas diferentes de me divulgar, além do que eu já fazia, tá? Porque eu já usava, como eu tô falando pra vocês, muito digital. Mas sabe quando você percebe que faltava alguma coisa e também faltava eu ter aquele olhar de estar ali, presente, tomando conta daquilo que é da minha responsabilidade. Não esperando que outra pessoa fosse fazer, não esperando que outra pessoa fosse tomar conta, não esperando que alguém fosse me lembrar de colocar X assunto dentro da minha rotina de trabalho. Então é lembrar que essa missão da vida profissional, ela é sua. Ela é toda sua. É você que toma conta dela e é você que otimiza ela. Eu e meu esposo, a gente teve a experiência esse ano de ser o melhor ano das nossas vendas. E a gente estava preparado para o pior. Quando a pandemia começou, ele tem mais educação em relação a isso do que eu. Ele vem me trabalhando em relação a isso, que é... Olha, vamos trabalhar sempre com uma reserva, sempre pensando no amanhã, sempre pensando que as coisas podem mudar, sempre pensando que se mudar a gente tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e por aí vai. Então eu confesso para vocês que eu não tinha essa educação, não. Ele que tem mais e ele que me deu mais essa base, vem me dando, né? Na verdade ele vem me lapidando, incorporando isso à minha cultura mental de... Olha, tem que ter dentro da vida de trabalho em si, incorporado, seja você uma pessoa que trabalha CLT, seja você uma pessoa que trabalha autônoma, tá? Você tem que ter incorporado essas rotinas, você tem que ter incorporado para você essas ações, uma reserva, separar um momento para estudar, para se qualificar mais, você tem que ter preparado sempre a ação de imaginar, pensar no que pode acontecer amanhã. Pode ser que a gente tenha nosso dia a dia normal, mas pode ser que tudo mude.
No nosso caso, que a gente trabalha com cosméticos e trabalha com a parte de fotografia, tudo muda, gente, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu normalmente pego um dia e falo, olha, eu vou trabalhar divulgação para vender e para estar ali presente num plantão de vendas, né? Faço, divulgo e tal. E aí, de repente, eu comento, olha, a gente faz isso hoje e amanhã, amanhã faz um processo de entregas, um dia de entregas. E sabe o que acontece? Tudo muda. Tô no telefone, fazendo divulgação, tentando vender, e de repente a pessoa vira pra mim e fala assim, tem que ser pra hoje, esse item é pra presente. Você consegue me trazer até tal horário, ainda hoje? E aí tudo muda, né? O que eu faço? Já mudo todo o roteiro, já vou atrás de mudar toda a estrutura do meu dia para algumas coisas acontecerem. Isso é legal porque você fica escolarizado com aquilo que a gente falou lá no começo. No balanço das horas, tudo pode mudar. Mas é ruim porque tem aquela situação de é muito imprevisto, né? Toda hora muda, toda hora pode ser uma coisa, toda hora pode ser outra. Mas quem disse que a vida não é isso? Quem disse que a vida não é dinâmica? E por que a gente não pode ser dinâmico também? Claro que a gente pode ser dinâmico. A gente pode otimizar nosso tempo, a gente pode fazer do nosso tempo algo mais estruturado e incorporar o digital com as suas ferramentas para nos ajudar a otimizar esse tempo, a fazer com que a gente produza mais, com mais qualidade. Então esse é um ano que também isso aconteceu muito comigo. Eu te convido a fazer essa reflexão. O ano está acabando, a gente vivenciou isso em março, dessa nova rotina, e está até agora ainda inserido nessa nova rotina. Claro que março foi um mês mais problemático, porque a gente não sabia muito sobre essa doença, sobre esse vírus, sobre como a gente ia lidar, como a gente ia poder se expor ou não, né? Até que ponto ou não a gente ia vivenciar tudo isso dentro da nossa vida em família e em trabalho. Mas aos poucos a gente foi descobrindo que dava para sair um pouco, desde que usasse máscara, desde que passasse álcool gel, desde que tomasse algumas precauções, alguns cuidados. E a gente foi encontrando, como eu falei, no digital algumas ferramentas que foram resolvendo algumas problemáticas, né? Esse ano eu resolvi incorporar algo que para mim tem sido muito bom pro meu canal do YouTube, que é o _Joana.arraiz. E no meu canal do YouTube eu dedico ele a falar mais sobre os produtos que eu trabalho, sobre as coisas que a gente faz. E lá tem vídeos muito focados em mostrar sobre o que a gente trabalha. Aqui eu dou uma flexibilizada maior, porque eu acho que a gente pode, como a gente perdeu o bate-papo, né, com os amigos, com as pessoas que a gente gosta, e trocar ideias. Eu acho que isso é muito importante, a gente se encontrar, não só para trabalhar a venda de um produto, não só para trabalhar a exposição de que você vende um serviço, de que você faz um serviço, se presta serviço para alguém, mas também esse encontro da gente falar sobre alguns determinados assuntos, receber feedback de vocês, receber a participação de vocês e ter vocês aqui usando essa via para justamente isso, para a gente se falar, para a gente se encontrar, para a gente expor um ponto que o outro não estava enxergando, para expor principalmente uma visão diferente daquilo que você não tinha observado antes. Eu aprendi bastante esse ano. Esse ano foi um ano de muito, muito, muito. Acho que a melhor palavra que definiu esse ano para mim foi aprendizado.
A segunda melhor palavra foi descobrir que a minha empresa, a minha missão, ela é minha. Chamar a responsabilidade das coisas para mim. Não esperar que o meu marido fosse entregar, não esperar que ele fosse ligar para um cliente, não esperar que ele fosse colocar as contas na planilha, não esperar que ele fosse pagar o boleto, não esperar que ele fosse fazer. Ele fez tudo isso, tá? Mas a atitude de não esperar o outro fazer as coisas para você, de não cobrar do outro que ele tenha as ações de resolver as coisas. As ações para resolver as coisas tem que ser sua. Foi você que escolheu essa determinada ação na sua vida, essa determinada relação, esse determinado trabalho, essa determinada rotina. Então é você que tem que mudar toda ela, adequar toda ela e principalmente dar conta dela, sim. E às vezes, gente, eu falo por mim, o que falta às vezes é um pouco de organização. E você pode falar que é isso mesmo. Às vezes o que vai faltar é um pouquinho de organização. Talvez se você inserir atividades na sequência do seu dia, começar a usar um Trello, começar a usar a agenda do seu celular, começar a usar um outro aplicativo que te ajude, começar a usar um aplicativo que gerencie o seu estoque, começar a usar algum aplicativo que gerencie a sua prestação de serviço. E eu faço isso, eu uso um. Talvez isso vá te ajudar a otimizar o seu tempo. Vai te ajudar a realizar controles que você não realizava antes. E ao realizar esses controles, você tenha mais domínio do que é seu. Você tenha mais consciência, você tenha mais visibilidade do outro lado da estrutura. Talvez você precise verificar isso. Talvez seja isso que esteja faltando para tudo na sua vida, no seu dia a dia, andar melhor. E eu deixo um ponto aqui que eu acho que é o principal para que você não faça o ano que vem o deixe para depois. Não desejo que a gente tenha o ano que vem uma nova pandemia. Mas eu acho que a pandemia nos trouxe uma grande lição. E essa é a grande lição. É a lição de que a gente precisa agir, que a gente precisa fazer as coisas acontecerem. No momento em que você perdeu o emprego, no momento em que você perdeu a sua estrutura, no momento em que as coisas começaram a ruir, o que você fez? O que você vai fazer? E quando é que você vai começar? Porque precisa ser agora. Ontem foi o melhor momento para você fazer X coisas. Ontem passou. Mas se ontem passou, hoje ainda está valendo. Ainda vale hoje, aqui, agora, em pleno final de ano, você acordar para a vida. Pensou sobre isso? Esses 2 minutos que eu fiquei aqui quieta, passou uma avalanche de flashback na sua cabeça? Na minha passou. Na minha passou. E por que eu tô falando na minha passou? Porque vale pra mim também, é claro. Também se aplica a mim. Se aplica a você e se aplica a mim. Eu costumo dizer, quando eu encontro outras pessoas,
E a gente começa a conversar e a pessoa vem e fala aquilo que eu, pum, precisava ouvir. Ela, pum, fala na minha cara. Ela nem sabia que eu tava com aquele problema, com aquela dificuldade na minha rotina, na minha organização. Ela nem sabia, ela vem e fala e ela dá aquela ideia. E eu falo, nossa, eu não pensei nisso antes. Era só isso que faltava. Por que eu não pensei, não incorporei tal atitude no meu dia? Eu costumo dizer que quando isso acontece é porque elas são instrumentos. Nós somos instrumentos. Instrumentos usados por Ele, Deus, para enviar mensagens para um outro semelhante. Às vezes você não precisava ouvir aquela mão na cabeça, aquele aconchego, aquela palavra calma. Você precisava tomar uma pancada. Alguém precisava vir aqui e te acordar. Outras vezes, você tá tão massacrado, tá tão difícil, não tá achando saída, o fardo tá tão pesado, que você precisava, sim, de alguém que chegasse com mais calma, com mais traquejo, com mais jeitinho, falasse com calma e te desse uma orientação. Alguém que chegasse e falasse, olha, você já tentou de tal jeito? Você acredita que às vezes isso acontece muito com meu filho? A lição pintou lá no aplicativo. Ele entra num desespero. Mãe, que tem que fazer a lição, que tem que ser agora, e se eu não entregar agora, a professora vai achar ruim, e ela não vai me dar nota, e eu não vou passar de ano, e tudo vai acontecer, e se chover, e se fizer sol, é um desespero mais ou menos nesse naipe, tá? E eu olho aquele comportamento dele e fico pensando assim, cara, não é assim. O mundo não vai acabar. Mas ele tá certo. Ele precisa se preocupar sim. Quando as coisas acontecerem, quando os problemas estiverem aqui, você precisa sim ter atitude de resolver, de fazer, de agir, de mudar. Mas você não pode se desesperar. Você não pode fazer disso um trem que vai passando por cima de você. Você tem que fazer disso um carrinho, onde você entra nesse carrinho e ele te leva até o próximo ponto. Então eu falo muito isso pra ele, filho, calma. Primeiro, até que data tem que entregar essa atividade? Ah, mãe, até daqui 2 dias. Eu falo, ótimo. Então a gente tem hoje e amanhã. Então vamos fazer hoje. Vamos no finalzinho da tarde sentar e fazer. Ou vamos jantar e depois a gente senta ali na mesa e faz. Então ele tem me ensinado também sobre isso. Tem que fazer? Tem que fazer. Não é deixar sem fazer. E tem tempo para fazer? Tem sim. Mas não deixa para amanhã. Faz agora. Faz daqui a pouco. Mas não deixa para amanhã. Com relação ao meu trabalho, porque eu trabalho com vendas de cosméticos e trabalho com fotografia, isso tem acontecido demais. Eu não posso deixar para amanhã. E parece que quando você deixa para amanhã, as coisas se enrolam, não é? As coisas vão se enrolando e vão se enrolando. Você vai fazer a janta, não dá certo, aí você perde mais tempo fazendo a janta, e aí você tinha que editar uma foto, e aí aquela foto não tá boa, você tem mais trabalho para editar, e aí o computador trava, e aí um cliente liga e você precisa atender, e aí aquelas tarefas que você precisava fazer, elas tomam uma proporção de te engolir junto com elas. E vai. Não. Chega disso.
incorpora rotinas, para, estrutura seu dia. Esse ano eu fiz bastante disso. Parei, teve momentos, gente, que eu confesso pra vocês que assim, lá fora, principalmente no começo, né? Você ligava o jornal, só pandemia, só coronavírus, só notícia ruim, só índice de morte, só coisas desse tipo. Aqui em casa, as contas chegando, certo? As contas pipocando. E, como eu falei pra vocês, a gente tava preparado pro pior, pra não ter venda, pra não ter trabalho, pra não ter nada, pra não acontecer nada. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? Fico aqui mergulhada no jornal, sendo consumida por notícias ruins. O que eu faço? E também tem aquela situação, assim, eu não sei vocês, se isso acontece com você, põe aqui eu, pra gente saber. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que se não tá legal, se a vibe não tá legal e eu vou ficar assistindo notícias de morte, tiroteio, eu não fico bem, gente, eu fico pior. Então eu sou daquele tipo de pessoa que não tá tudo bem, então eu vou procurar alguma coisa que me põe pra cima. Eu não vou conversar com alguém que tem aquela conduta negativa. Eu não vou ligar pra alguém que vai falar pra mim, olha, acabou tudo, não tem mais emprego, você vai perder seu emprego, olha, a gente vai passar fome, olha, tá tudo cinza lá fora, o dia vai chover, vai ficar péssimo. Não, eu vou procurar, vou ligar e vou querer conversar e faço isso sempre com alguém que me deixa pra cima. Porque pra baixo eu já tô. Se eu já estou ali vendo problema na minha frente, enxergando que vai ser difícil, enxergando que eu vou precisar buscar uma força plus, extra, master, eu tenho que falar com alguém que vai me deixar pra cima. Então eu faço isso mesmo. Eu coloco fone de ouvido e eu vou ouvir um treinamento, eu ligo pra alguém que fala coisas legais pra mim, fala, não, Joana, vai lá, isso aí, se tá tudo ruim, a gente vai conseguir, vamos com fé, vamos com força, vamos com tudo. E também, eu gosto de ouvir música. Então, quando eu tô a fim de brigar, quando eu não tô naquela vibe legal, eu costumo pôr o fone de ouvido. Ó, essa é uma dica boa, tá? Pega essa dica e leva pra sua vida. Eu ponho o fone de ouvido, vou ouvir um audiobook, vou ouvir uma palestra legal pra cima, que me deixa bem, que me deixa pra cima. Vou ouvir alguma coisa que eu gosto, vou ouvir músicas que eu gosto, aquelas músicas que eu mais gosto, que mais me lembram coisas boas, não aquelas músicas deprê que você vai ficar meio pra baixo. Não, coisas que te levem, elevem, que te façam reagir. Coisas que aumentem a sua reação ao que está à sua frente. Que te levem a tomar atitudes boas, positivas, verdadeiras, que tenham resultado ou que te tragam resultado. Então, ande com aquelas pessoas que estejam aqui para fazer você agir. Ouça, dê ouvidos a quem quer o seu bem, a quem tira você lá de baixo e fala, olha, agarra aqui nessa raiz e vem subindo desse buraco. Sai daí de baixo e sobe. Só tem um caminho, para cima, para baixo não dá. Para baixo não dá mais. Então sobe. Vem. Então se você não estava preparado para o digital, não estava preparado para tomar conta da sua vida, não estava preparado para ser empreendedor,
não estava preparado para mudar de emprego, não estava preparado para dar aula para o seu filho, não estava preparado para nada disso. Não foca, não desperdiça o restinho de energia que você tem nessas coisas pequenas. Pega essa energia que você tem aí, canaliza ela para resolver seus problemas. É para ensinar o filho? Acha um jeito, muda a rotina. Em vez de fazer a lição na mesa da sala, vai fazer na mesa do quarto. Muda. Tenta. Sobre o trabalho que você foi mandado embora, procura outro trabalho. Foco em fazer um pão, foco em vender uma planta de apartamento que você sabe fazer, se você é arquiteto. Foca em escrever um livro, foca em alguma coisa diferente. Não fica agarrado nessa pedra. O ano tá acabando e a gente precisa ter feito essa reflexão. Precisa ter parado na frente do espelho, se olhado assim, ter falado, cara, se você não fez, tudo bem. Não precisa se punir. Você não fez antes, mas agora você vai fazer. A gente tem um problema muito incorporado na nossa cultura que é, ai, se você não fez, se você não agiu, se você não fazia, não pode mais fazer. Se você não tomava conta do seu negócio, você não era empreendedor, você perdeu seu tempo, nada vai dar certo. E as pessoas tendem também a julgar muito você. A jogar, sabe aquele saquinho de culpa que a gente joga nas nossas, a gente mesmo joga nas nossas costas? Tem um monte de pessoas que estão aí para fazer esse saco crescer. Elas vão juntar mais pedra para colocar dentro desse saco para você carregar. Você vai levar esse saco pro resto da sua vida? Eu não vou levar pra minha. Eu acho bom você esvaziar esse saco. Eu acho bom você, a partir de agora, falar pra você mesmo. Tinha uma coisa que eu não fazia antes, eu vou fazer. Tinha uma rotina que eu não tinha antes, eu vou incorporar. E tudo bem se você não fazer antes. Alguém precisava dizer pra você, eu vou dizer pra você. Aquilo que você não fez, tudo bem. Passou. Tudo bem. Agora você vai fazer. Pronto. Simples assim. Agora você vai incorporar essas rotinas. Agora você vai aprender a se reorganizar. Agora você vai ter mais atitudes empreendedoras. Agora você vai se olhar no espelho de outra forma. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que é... Eu não usava maquiagem. Há um tempo atrás eu não usava nem batom. Nem batom eu passava na boca. E eu resolvi vender cosmético. Olha só a associação. Uma pessoa que vende cosmético que não usa nem batom. E aí eu peguei um dia, passei o batom, fiz um curso de maquiagem, a maquiadora me maquiou. E aí eu comecei a comprar alguns produtinhos devagarzinho, aos pouquinhos. E passei a incorporar um produto aqui, um produto ali, entendeu? E ao incorporar um produto ou outro, eu fui aprendendo a me maquiar. E, gente, se maquiar é a coisa mais bacana que tem. É difícil maquiar outra pessoa, sabia? Mas se maquiar não é tão difícil assim. Porque você vai aprender o que fica bom em você, o que você gosta mais. Você vai aprender truques para esconder aqueles pontos que você queria esconder.
Você sabe que tem uma coisinha aqui no teu rosto que te incomoda mais. No rosto do outro você não sabe. Você precisa se especializar para poder ir fazer maquiagem em outras pessoas. Mas em você não. Sabe o que você precisa? Experimentar. E foi experimentando e introduzindo maquiagem que sabe o que aconteceu comigo? Eu passei a vender mais maquiagem. Agora, eu sou dessas, que se eu pudesse eu dormia assim. Dormia e acordava, dormia e acordava. Porque hoje em dia eu gosto. E foi aos pouquinhos que eu fui incorporando essa rotina de tirar um momento de, ao fazer um vídeo, estar maquiada, de ao sair na rua estar maquiada. E eu ainda nem faço coisas muito diferenciadas não, tá? Eu faço coisas normais. Então, eu convido você que tá aqui agora a incorporar essas ou outras rotinas, ou algumas rotinas, algumas coisinhas que vão mudar o seu jeito de vivenciar, o seu jeito de organizar o seu dia e o seu jeito de empreender o seu negócio. Não sei qual é o seu negócio, mas talvez ele precisa que você tenha essa conduta de empreendedor. Mesmo você sendo, como eu falei, empregado, mesmo você sendo CLT, mesmo e principalmente você sendo autônomo. Se você for autônomo, nem se fala. E é que você precisa mesmo acordar para a vida. Mesmo, mas mesmo. Ontem. Mas se você não acordou ontem, acorda hoje. Acorda agora. E aí começa um 2021 diferente. Traz pro jogo quem não estava jogando com você. Traz pro jogo as condutas que você queria ter tido e não teve antes e quer ter agora. Tá valendo. Como eu falei, tudo bem se você não fazia antes. Faz agora. Passa a fazer agora. Olha só, no começo do ano eu tinha determinado que eu ia emagrecer. Aí eu comecei a andar, comecei a fazer várias coisas. Comecei a fazer hidro, comecei a fazer tudo a pé. Gente, eu não ia nem na padaria a pé. E aí fui. Emagreci 10 quilos. Aí entrou a pandemia. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei pra mim, não, mas entrou a pandemia, porque a gente busca justificativas, né? Entrou a pandemia e acho que eu vou comer só um pouquinho mais. Mas eu acho que eu vou jantar mais tarde. E aí também a gente parou um pouco de fazer exercício, não é isso? Parou um pouco não, na verdade parou tudo, né? E aí os quilos foram voltando. Aos pouquinhos os quilos foram voltando. Gente, os 10 quilos que eu penei pra perder em 3 meses, eles estão todos aqui de volta. E o que fazer? Fazer que precisa ser incorporado a rotina que eu tinha me proposto antes. Quando eu me propus, eu, na cabeça, acionei um botãozinho chamado comprometimento. Acionei um botãozinho chamado não vou pôr culpa nos outros. Acionei um botãozinho chamado responsabilidade. Acionei um outro botãozinho chamado quem cuida da minha vida sou eu. Então, se eu quero, a partir de hoje, uma determinada situação, e essa é uma, por exemplo, voltar a perder peso, o que eu tenho que incorporar? As rotinas de antes. Ou outras novas, né? Porque agora eu vou precisar incorporar outras novas, porque a gente ainda não voltou totalmente ao normal, né? Por exemplo, hidroginástica eu não tô conseguindo fazer, porque ainda não voltou onde eu fazia.
Mas a gente pode incorporar aqui novas formas de fazer exercício para perder peso. O meu marido, ele continuou com o compromisso dele. Ele não ganhou peso. Ele simplesmente seguiu super bem, tá fazendo super bem uma dieta e não ganhou peso. E eu fui ao contrário. Eu fiz o caminho inverso. Eu recuperei o peso que eu tinha perdido. Então, como eu estava falando lá atrás, essa nossa conversa é muito importante porque ela também serve para mim. Quando a gente se encontra para se relacionar, para falar nem que seja numa live, a gente se encontra para dizer para o outro aquilo que eu tinha citado, de que nós somos instrumentos, que a gente veio para lembrar o outro de que ele precisa agir, de que ele precisa incorporar no dia a dia dele rotinas que façam com que ele seja feliz. Seja com peso, seja com abastecimento cultural da cabeça dele, seja com atitudes empreendedoras, seja com atitudes que levem ele a realizar mais atividades com a família ou não, sejam atitudes em melhorar a sua cabeça, porque dentro desse processo todo que a gente vivenciou, a gente percebeu e sentiu que afetou muito o nosso psicológico, né? Nosso psicológico ficou um pouco abalado, assim. Teve horas que a gente não estava animado para as coisas, não estava enxergando as saídas, como eu citei, mas a gente pode ainda vir a descobrir essas formas de estar melhor, de viver melhor, de incorporar rotinas melhores no nosso dia para fazer o nosso processo melhorar e principalmente de introduzir o digital nessa história toda, porque o digital não morde e o digital tá aí com muitas ferramentas para fazer a gente otimizar nossas coisas e principalmente fazer a gente atingir esses objetivos das coisas que a gente quer atingir, como os nossos controles, o nosso peso ou o que quer que seja, né? Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, que a gente se encontre em outros momentos por aqui, que você venha, visite o meu Instagram, visite o meu YouTube. Meu YouTube é _joana.arraes, onde a gente vai conversar, onde a gente vai falar e se ajudar um ao outro a enxergar melhor possibilidades. Eu conto com o seu apoio, deixa um like sempre quando você me encontrar, mas esteja presente para conversar junto comigo. Eu gostei demais de encontrar vocês. A Lúlia entrou aqui, a Rosa entrou, a Mari entrou, a Terra de Helena entrou, e eu fico muito grata, porque são outras pessoas que têm também a vontade de, se a gente não mudou ontem, se a gente não fez ontem, de que tudo bem, a gente vai fazer agora, a partir de hoje, a gente vai mudar a partir de hoje. E a gente vai incorporar essas coisas para mudar. E justamente a gente precisa encontrar um ao outro, que é para acontecer exatamente o que aconteceu aqui agora, tá? Um dá apoio. O apoio, principalmente quando as coisas são boas, elas fazem a grande diferença. Como eu disse, talvez alguém tenha vindo com aquela porrada, né? Pra falar, olha, você não fez direito, você não faz direito, você não age direito. E sempre apontar os seus defeitos. Mas talvez você não esteja nesse momento dessas porradas. Talvez esteja no momento de alguém chegar e te falar, tudo bem, você não fez. Tudo bem, você não fez, mas vamos fazer agora? E eu quero deixar aqui minha gratidão por nesse momento, nesse dia tão especial, a gente ter se encontrado para bater um papo bem gostoso. Que pena que não tem aquele café, né, pra gente ficar aqui conversando, tomando café e tudo, mas tá valendo e muito encontrar e se encontrar pra gente um mudar a vida do outro. Até depois
Eu conto com o seu apoio e a gente se encontra por aqui.